Santos, faço parte do programa de pós-graduação em Filosofia da FPA. Estamos aqui para a segunda aula do mini curso sobre o livro Fé Ritualizada de Terence Cuneo, livro que foi publicado pela editora Ultimato em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e faz parte da coleção Filosofia e Fé Cristã. Na aula passada, nós vimos basicamente uma introdução à filosofia da liturgia. Vimos como ela está presente nas discussões contemporâneas, vimos também a ausência dela de algumas dessas discussões, né? Assim como algumas abordagens de autores como Nicholas Wolterstorff e o James Smith, sendo o Wolterstorff um autor que é constantemente citado, constantemente está presente nas discussões do Terence Cuneo. Afinal de contas, o Wolterstorff foi orientador do Terence Cuneo, eles são muito amigos, né? Já hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante quando a gente fala de liturgia cristã, que é a Eucaristia, né? O momento do comungar da ceia do Senhor, do pão e do vinho. Essa questão da Eucaristia, ela aparece o livro inteiro do Terence Cuneo. Até porque, sendo um momento tão importante da liturgia cristã, particularmente com foco aqui na liturgia ortodoxa, então a questão da Eucaristia, ela se torna uma questão assim muito importante para o debate sobre liturgia. Portanto, o nosso objetivo hoje é considerar justamente como que a liturgia, como que a filosofia da liturgia do Terence Cuneo, ela pode também pensar a Eucaristia e quais são as discussões que ele está pressupondo, assim como as principais explicações da Eucaristia que estão presentes na filosofia analítica da religião, tá bom? Ou na filosofia da religião em geral. Nós não vamos nos fechar apenas à filosofia analítica contemporânea. Pois bem, o nosso itinerário então primeiro, o que é a Eucaristia, principalmente pensando aí os modelos de Eucaristia que estão presentes em várias comunidades cristãs. Depois, vamos pensar o que é a Eucaristia na Igreja Ortodoxa, tá? E por fim, pensar as doutrinas da presença real e da ausência real, que são doutrinas constituintes da visão de Eucaristia na Igreja Ortodoxa, bem como na Igreja Católica Romana. E aí nós vamos pensar aí uma explicação filosófica para essas doutrinas da presença real e da ausência real. A gente vai ver detalhadamente o que é cada uma dessas doutrinas quando chegar o momento na aula, tá bom? Pois bem, a primeira parte, o que é a Eucaristia? E aqui eu vou trazer para vocês um trecho do Nicholas Wolterstorff, né? Citei na aula passada para vocês o livro dele, The God We Worship. Esse trecho é justamente retirado do Nicholas Wolterstorff. O Wolterstorff diz o seguinte: todas as liturgias eucarísticas tradicionais começam com uma narrativa do que Deus fez, no contexto de uma oração de louvor e ação de graças a Deus. Daí o termo Eucaristia, da palavra grega para ação de graças, Eucaristia. Em todas elas, esta oração narrativa de louvor e ação de graças atinge seu clímax com um relato do que Jesus disse sobre o pão e o vinho na sua última ceia com seus discípulos. Então, quando a gente fala de Eucaristia, a gente tem também que ter em mente a última ceia de Cristo com seus discípulos antes de sua crucificação, né? Trecho relatado nos evangelhos sinóticos, trecho relatado nas cartas paulinas, como por exemplo 1 Coríntios 11. Então a gente tem que ser transportado também para esse evento, que é justamente a instituição desse momento que nós temos no culto cristão, que é a Eucaristia. Então devemos pensar justamente nesse evento e pensando, a Eucaristia ela também começa com uma narrativa do que Deus fez. A Eucaristia ela tem algo que nos relembra as obras de Deus, né? Então, o que Deus fez para nos salvar, sua obra de redenção, a morte de Cristo na cruz, sua ressurreição, a Eucaristia, ela tem
um elemento de nos contar com uma mensagem a obra de redenção que Deus opera em Cristo e que é efetuado em nós pela obra do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E a gente precisa justamente, em resposta a essa narrativa da redenção que Deus opera, a gente tem esse louvor e essa ação de graças. Né? A Eucaristia, ela é um momento de ação de graças diante da redenção que Deus opera em nossas vidas. E aqui eu trouxe o Alexander Pruss. Isso daqui é um trecho de um capítulo do Alexander Pruss no Oxford Handbook of Philosophical Theology. Esse livro será publicado na coleção Filosofia e Fé Cristã, o Manual Oxford de Teologia Filosófica. Tem um livro com vários capítulos sobre vários temas da teologia filosófica, e aqui é um capítulo sobre a Eucaristia, né? Focando nas doutrinas da presença real e da ausência real. Então você aí que está acompanhando a coleção, em breve será publicado também esse livro que contém esse excelente capítulo do Alexander Pruss acerca da Eucaristia. O Alexander Pruss diz: a Eucaristia, tradicionalmente, tem sido o centro da vida litúrgica cristã. Tipicamente, a liturgia inclui as palavras de Jesus na última ceia: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Até a Reforma, a maioria dos cristãos tomava essas palavras mais ou menos em seu significado aparente. A Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, que estão vinculados a Cristo como um todo, e assim, na Eucaristia, Cristo nutre seus seguidores consigo mesmo. Gente, notem que aqui o Alexander Pruss está pressupondo uma visão específica do que é a ceia, do que é a Eucaristia. Ele toma aqui a visão de que o pão e o vinho, eles passam a ser, de fato, o corpo e o sangue de Cristo. Né? Visão que está presente na Igreja Católica Romana e na Igreja Ortodoxa, como veremos daqui a pouco, que vai ser o foco do Terence Cunil. Então, percebam aqui que o Alexander Pruss está partindo de uma visão específica do que é a Eucaristia, que vai ser diferente do que muitos protestantes vão pensar sobre a Eucaristia. Então, dentro do protestantismo, geralmente nós vamos ter aí uma divergência com relação a esse modelo, tá? Embora também tenham protestantes que o aceitem, mas geralmente, em linhas gerais, tu vai ter uma resistência a esse modelo, tá bom? Contudo, esse modelo vai ser o foco também dessa aula de hoje, justamente porque o livro que dá origem a esse minicurso, ele é um livro que vai pressupor essa visão da ortodoxia sobre a Eucaristia, né? Pressupor essa visão da presença real e da ausência real. Pois bem, então, vamos lá. A Eucaristia é um momento, então, da liturgia cristã no qual se reencena a última ceia de Jesus com seus discípulos, que se utiliza do pão e do vinho. Tá? Em diferentes tradições cristãs, a Eucaristia pode ser entendida de maneiras diferentes. Importante dizer isso. E o Terence Cunil, como um cristão ortodoxo, ele vai adotar justamente o modelo de transubstanciação da Igreja Ortodoxa. Vamos ver com mais detalhes esse modelo daqui a pouco, tá bom? Então, aqui já deve ficar claro para o leitor que o foco dessa aula, assim como o foco do livro em geral, ele vai ter como pressuposto esse modelo de transubstanciação. Mesmo que você, por exemplo, seja de linha mais protestante, assim como eu também sou protestante, então eu vou divergir um pouco desse modelo, mas ainda assim, cabe a nós também estudar os vários modelos filosóficos, teológicos da Eucaristia, e nosso foco aqui vai ser no modelo de transubstanciação, tá bom?
Existem, basicamente, 4 modelos principais de Eucaristia na igreja cristã. Claro que a gente pode também fazer subdivisão entre esses 4 grupos gerais. Mas vamos lá pegar linhas gerais aqui do que a gente está desenvolvendo. O primeiro modelo é o modelo de transubstanciação. O corpo e o sangue de Cristo estão realmente presentes. Essa é a doutrina da presença real. O corpo e sangue de Cristo estão realmente presentes. Já o vinho e o pão estão realmente ausentes. Essa é a doutrina da ausência real. Então, o que é a doutrina da presença real e a doutrina da ausência real? Elas são doutrinas ligadas à transubstanciação. A presença real vai afirmar que o corpo e o sangue de Cristo estão realmente presentes, e a ausência real vai afirmar que o vinho e pão estão realmente ausentes. Tá bom? O segundo modelo seria o modelo de consubstanciação, em que o corpo e o sangue de Cristo estão realmente presentes e o vinho e o pão também estão realmente presentes. Tá? Então não tem uma ausência do vinho e do pão. Notem que o modelo de consubstanciação, ele nega a doutrina da ausência real. O modelo de consubstanciação, ele afirma a presença real, mas nega a ausência real. Esse modelo está presente em algumas tradições protestantes, tá bom? Então, é um modelo que está presente em algumas tradições protestantes. A terceira visão seria a visão da presença espiritual, que Cristo está presente espiritualmente na comunhão do vinho e do pão. Então, o vinho e o pão são vinho e pão, contudo, a partir do momento da consagração, em um ato que está realizado na liturgia cristã, na relação entre o celebrante e a comunidade cristã, Cristo passa a estar presente espiritualmente na comunhão do vinho e do pão. Por isso, também o vinho e o pão podem ser meios de graça, né? Porque eu tenho a presença espiritual de Cristo ali. Cristo está, de fato, presente, embora não de maneira física, mas sim de maneira espiritual na comunhão do vinho e do pão. E isso é a base para afirmar que seria um meio de graça, por exemplo. Tá bom? Obviamente, todos os modelos anteriores também afirmam que são meios de graça. Tá? E a quarta visão é a visão memorialista, de que o que nós temos é apenas a memória da obra de Cristo na cruz. Obviamente, todas as outras visões afirmam que nós temos na Eucaristia a memória da obra de Cristo na cruz. Tá? Todas as outras visões afirmam isso. Só que a memorialista, ela se distingue por afirmar que esse que é o foco. Então, qual é a ideia da visão memorialista? O que existe na Eucaristia é apenas essa memória da obra de Cristo na cruz. A gente está apenas relembrando, né, a obra de Cristo na cruz. Essa visão memorialista está presente entre muitos protestantes, principalmente aqui no Brasil, por exemplo. Tu encontra essa visão de maneira bem nítida em igrejas pentecostais, em algumas comunidades batistas, embora tenha batistas que afirmem também a presença espiritual, mas tem vários outros batistas que afirmam uma visão memorialista. Tá bom? Como eu disse para vocês, nosso foco hoje vai ser a transubstanciação. Afinal de contas, é a visão presente na Igreja Ortodoxa. Pois bem, então agora vamos falar da Eucaristia na Igreja Ortodoxa. E aqui eu trouxe uma fala do Terence Cuneo, que ele vai dizer o seguinte: é fácil entender porque, para os filósofos, o ritual eucarístico é tão interessante. Não só o ritual, para muitos, é central para a vida cristã, mas também cria exatamente o tipo de enigma ao qual os filósofos podem se dedicar profundamente. Segundo dizem, há um momento no qual o pão e o vinho, colocados sobre o altar durante o ritual eucarístico, são pão e vinho comuns. E não obstante, a antiga tradição cristã é unânime ao afirmar que há outro momento durante o ritual no qual esse pão e vinho são o corpo e o sangue de Cristo. Daí o enigma. Como isso seria possível? E, de fato, Terence Cuneo está correto em dizer que a Eucaristia é algo muito interessante para os filósofos. Esse tema da Eucaristia, a questão da transformação que nós temos aí de pão e vinho comuns em corpo e sangue de Cristo, essa é uma questão que tem estado na mente dos filósofos
há séculos, né? Tu vai ter trabalhos sobre isso na Idade Média e tu vai ter trabalhos sobre isso na filosofia analítica contemporânea. Então, esse tipo de enigma da Eucaristia, particularmente na sua versão da doutrina da transubstanciação, ele é extremamente interessante para filósofos. Particularmente, embora eu não siga esse modelo especificamente, eu acho muito interessante ler os trabalhos filosóficos sobre esse modelo. Por quê? Porque tu tem aí um enigma filosófico fantástico. Como o pão e o vinho comuns, a partir da consagração, eles se tornam, o corpo e o sangue de Cristo. Eles deixam de ser pão e vinho e se tornam o corpo e sangue de Cristo. É aí que está a transubstanciação, né? A partir da consagração, tu tem a presença real do corpo e do sangue de Cristo. O pão é o corpo de Cristo, o vinho é o corpo de Cristo, e tu já tem a ausência do pão e do vinho. Já não tem mais pão e vinho ali. Como é que isso é possível? Como é que se afirma essa doutrina? Então é uma questão filosófica extremamente interessante, sem dúvida alguma. A doutrina ortodoxa, que é base de Kuhnel, se compromete com o modelo da transubstanciação que eu falei ainda há pouco, que afirma a presença real do corpo e do sangue de Cristo, bem como a ausência real do pão e do vinho. Então, antes da consagração, novamente, estou enfatizando para ficar claro, antes da consagração, são pão e vinho comuns. São pão e vinho. Depois da consagração, já não é mais pão, já não é mais vinho. O corpo de Cristo é o sangue de Cristo. O corpo de Cristo que foi moído para a nossa salvação, o sangue de Cristo que foi derramado para a nossa redenção. Apesar disso, muitos ortodoxos novamente, quando eu falo de ortodoxo aqui, eu estou pensando na igreja ortodoxa. Não adotam explicações aristotélicas da transubstanciação como está presente na Igreja Católica Romana. Tá? Então, na Igreja Católica Romana, a gente tem a ideia de explicações aristotélicas para a transubstanciação. Muitos ortodoxos, embora isso não seja institucionalizado, mas muitos ortodoxos, eles não gostam muito da explicação aristotélica, tá? Embora eles adotem o termo transubstanciação, que tem uma origem também aristotélica. Especificamente aristotélico-tomista. Tem aí o trabalho de Tomás de Aquino com Aristóteles. A gente já vai ver também um pouco dessas explicações aristotélicas. Na Igreja Ortodoxa, a Eucaristia é semelhante ao que ocorre na Igreja Católica Romana. Um sacrifício do próprio Cristo, o qual oferece a si mesmo. Então, o ato da missa, ele é um sacrifício de Cristo. Claro que não é repetir o mesmo sacrifício da cruz, porque todo católico romano, o católico ortodoxo, vai afirmar que não se pode repetir esse sacrifício de Cristo na cruz, porque é um sacrifício único, que já foi realizado, contudo, ainda assim é um sacrifício. Tá? E Cristo é oferecido, na verdade, não só isso, não só Cristo é oferecido, Cristo se oferece a si para os congregados, para aqueles que participam da Eucaristia. E é isso que vai conceder graça a esses que participam da Eucaristia. O Cristo vai se oferecendo a si mesmo em graça a aqueles que estão participando desse momento, tá bom? Então tem essa visão aí da Eucaristia como um sacrifício, o que é uma visão que é criticada, por exemplo, por protestantes. Chega nas Institutas de Calvino, ele vai fazer várias críticas, por exemplo, a essa visão da Eucaristia como um sacrifício. Então é mais um ponto aí de divergência entre católicos, seja eles romanos, ortodoxos, e algumas tradições protestantes. Pois bem,
Então, no que consistem essas doutrinas da presença real e da ausência real? Esse é o nosso objetivo agora para finalizar essa aula. Segundo a doutrina da presença real, Cristo está presente onde quer que a Eucaristia seja validamente celebrada. Isso daqui é o trecho do Alexander Pruss, tá? Então, a ideia da doutrina da presença real é que Cristo está presente, fisicamente, inclusive, onde quer que a Eucaristia seja validamente celebrada. Então, se a Eucaristia é validamente celebrada e por qualquer critério plausível de validade, ela seria validamente celebrada em vários lugares ao mesmo tempo. Se a Eucaristia é validamente celebrada aqui no Pará, em Belém do Pará, né, e ela é validamente celebrada em São Paulo, então, ao mesmo tempo que em Viçosa, então isso significa que Cristo está realmente presente nesses locais ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos continuar o texto. De acordo com o dogma católico, não apenas o corpo de Cristo está realmente presente, mas o pão está realmente ausente. Tudo o que resta dele, do pão, são as aparências, espécies do pão. Estas têm os mesmos efeitos nos instrumentos de medição que o pão tem, mas a substância não está mais lá. Como assim? Aqui nós temos a questão da ausência real, né? O pão já deixa de estar ausente. O pão já deixa de estar presente e o pão se torna ausente dali. Então, novamente, presença real. O corpo e o sangue de Cristo estão de fato presentes. Ausência real. O pão e o vinho estão de fato ausentes. Só que resta algo do pão e do vinho, que são as aparências. O pão, ele tem, visualmente, parece pão. Tem cheiro de pão. Tem gosto de pão. Mas não é o pão. É o corpo de Cristo. O vinho consagrado agora, o sangue de Cristo, ele parece vinho, visualmente parece vinho. Tem cheiro de vinho, tem gosto de vinho. Mas já não é, de fato, vinho. É o sangue de Cristo. Tá? E aí, dependendo do vinho utilizado, os sommeliers vão fazer várias análises olfativas, análises do paladar, né, que vão variar. Isso daqui tem notas de frutas vermelhas, notas de frutas negras, enfim. Então, o ponto é, a substância real do pão e do vinho já não estão lá. O que está lá é a substância real do corpo e sangue de Cristo. Mas restam as aparências do pão e do vinho, tá? Restam essas aparências. Então, eu olho, parece pão. Eu sinto os aromas, parece pão. Eu sinto o gosto, parece pão. Mas não é pão, é o corpo de Cristo. É esse o milagre da Eucaristia. Então, na visão da transubstanciação, em qualquer lugar onde a Eucaristia é validamente celebrada, é operado um milagre que faz com que esses elementos, o pão e o vinho, deixem de ser pão e vinho e se tornem corpo e sangue de Cristo. Tá bom? Mas ainda mantendo as aparências do pão e do vinho. Tá ok? Espero que tenha ficado claro. Embora ortodoxos costumem não utilizar explicações aristotélicas da transubstanciação, a principal tese acerca das doutrinas da presença real e da ausência real é do teólogo latino, né, da Igreja Ocidental, Tomás de Aquino, que utiliza o arcabouço aristotélico para tal explicação. Então, como é a principal visão acerca do tema, nós vamos nos dedicar agora a finalizar essa aula expondo a principal explicação da transubstanciação, que é a explicação de Tomás de Aquino. Pois bem, vamos lá. Trecho aqui retirado da Suma Teológica. O Tomás diz o seguinte:
que o verdadeiro corpo e sangue de Cristo estejam no sacramento, não se pode apreender pelo sentido. Lembra? Pelo sentido, parece ainda pão e vinho. Não é mais pão e vinho, mas parece pão e vinho. Então, a presença real do corpo e sangue de Cristo, ela não é apreendida pelo sentido. Aí ele vai dizer, mas é apreendida pelo quê? Mas somente pela fé que se apoia na autoridade divina. Então eu sei que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes no sacramento por causa da fé. Porque eu creio na autoridade divina, porque isso me foi revelado. Tá? E Tomás de Aquino vai acreditar nisso com base na interpretação que ele faz do texto bíblico. Continuando o texto. Por isso, o texto do Evangelho de Lucas, isto é o meu corpo dado por vós, é comentado por Cirilo. Não duvides de que seja verdade, mas antes aceita as palavras do Salvador na fé, pois sendo a verdade, não mente. Então, eles fazem aqui uma interpretação de que o que Jesus quer dizer no momento da instituição da ceia é que o pão é literalmente o corpo, que o vinho é literalmente o sangue. Tá bom? Então, essa interpretação, ela é a interpretação padrão dentro da Igreja Católica Romana e da Igreja Católica Ortodoxa, que é a igreja justamente do Tércio Cúneo. Pois bem, Tomás de Aquino, a explicação de Tomás acerca da transubstanciação parte da tese aristotélica de que toda substância tem acidente. Em que consiste essa ideia básica? Essa ideia básica ela vai vir lá das categorias do Aristóteles, lá da metafísica também. A ideia é que, enquanto a substância é o substrato primeiro e essencial de um ser, os acidentes são as propriedades ou atributos que podem variar. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui uma substância humana, sou eu. Então, vocês estão me vendo. E vocês veem que tem vários acidentes em mim que variam ao longo do tempo. Por exemplo, a quantidade de gordura que existe no meu corpo. Quando eu era mais novo, eu era mais magro. Agora, quando eu fui envelhecendo, eu acabei engordando bastante, Fiquei com sobrepeso. Então, isso é um acidente que mudou. Só que a substância continua a mesma. Eu continuo sendo o mesmo ser humano, Arthur. Mas os acidentes, eles foram mudando. Então, o pão, por exemplo, ele é uma substância. E ele tem acidentes. Sua aparência física, seu sabor, seu aroma, são os acidentes. O vinho é uma substância. E ele tem também seus acidentes. Quais são os acidentes do vinho? Então, tu tem ali a cor do vinho, Alguns vinhos vão ter uma cor mais clara do que outra. Um vai ser um rubi profundo, outro vai ser um rubi claro. Um vai ter halos acastanhados, outro vai ter halos rubi também, Tu tem os acidentes dos aromas do vinho. Um vinho vai ter notas de frutas vermelhas, frutas negras. Outro vai ter tons que vem da barrica do carvalho francês. E tu tem também outros acidentes do vinho, que são acidentes no paladar. As notas sensoriais que ele vai ter, seja de frutas, notas rústicas, especiarias, ou então qual o nível de acidez ou de gradação alcoólica que o vinho vai ter, o final do vinho, enfim. Então são acidentes, tá bom? Esses acidentes estão relacionados, obviamente, àquelas substâncias, às substâncias específicas. Para Tomás, essa distinção entre substância e acidente é chave para explicar parte do mistério da Eucaristia, tá bom? Na visão de Tomás, todo o vinho e todo o pão se transformam no sangue do corpo de Cristo. Substancialmente. Olha o que ele diz. Toda a substância do pão se converte em toda a substância do corpo de Cristo. E toda a substância do vinho em toda a substância do sangue de Cristo. Então, olha só, há uma conversão da substância total do pão na substância do corpo de Cristo.
e a substância total do vinho se converte na substância do sangue de Cristo. Essa é a presença real de Cristo. Cristo está presente de fato, fisicamente, na Eucaristia. Essa é a doutrina da transubstanciação. Só que a doutrina da transubstanciação tem mais um elemento, que é a ausência real. Isso implica que a substância do pão e do vinho não permanece nesse sacramento. Por quê? Porque se toda a substância é convertida, então não resta mais nada da substância inicial. Não resta mais nada da substância do pão, não resta mais nada da substância do vinho. Tu tem a ausência real do pão e do vinho. Tá? Então a presença real de Cristo e a ausência real do pão e do vinho. Ok? Só que aí você olha e diz, mas quando eu participo da Eucaristia, eu sinto gosto de pão. Sinto cheiro de pão. Parece um pão. Quando eu provo vinho, né, e depende também da maneira como vai ser realizado e tal, a Eucaristia, eu vejo vinho, sinto gosto de vinho, sinto cheiro de vinho. Esses são os acidentes. É aí que vem o ponto. Apesar da transubstanciação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, os acidentes do pão e do vinho continuam os mesmos. A aparência física, o aroma, o sabor continua o mesmo, porque são os acidentes. Tomás diz, após a consagração, aparece aos sentidos que os acidentes de pão e vinho permanecem. E isso é feito com razão pela divina providência. Aí Tomás vai dar vários argumentos do porquê que Deus preserva os acidentes do pão e do vinho. Deus preserva os acidentes do pão e do vinho porque é horrendo para nós seres humanos comer carne humana. Então, isso é algo horrendo para nós. Então, por isso, Deus preserva os acidentes do pão e do vinho. Tomás de Aquino vai dar esse argumento também, né? Então, ele vai dizer que, olha, a providência divina, ela realiza um milagre de maneira a alterar, a transformar a substância e manter os acidentes. Então, o milagre da Eucaristia transforma a substância, antes era substância de pão e de vinho, agora é substância totalmente do corpo e sangue de Cristo, mas ele mantém os acidentes do pão e do vinho. A aparência física, os aromas e o paladar. Então, essas aparências, os acidentes, eles são mantidos, tá bom? Isso é algo central para a explicação tomista da transubstanciação. O Terence Cuneo, ele não menciona no livro, o Fé Ritualizada, a adoção ou a rejeição desse modelo aristotélico tomista para compreender parte do mistério da Eucaristia. Obviamente, ele adota a transubstanciação, tá? Isso é uma doutrina na Igreja Ortodoxa. Mas ele não menciona a adoção ou rejeição desse modelo aristotélico tomista. Existem outras maneiras de compreender a questão da transubstanciação, tá bom? Se você for continuar acompanhando aí a coleção Filosofia e Fé Cristã, você vai ver que lá no Manual Oxford de Teologia Filosófica, que vai ser publicado, no capítulo do Alexander Proust sobre Eucaristia, que eu mencionei no início da aula, ele vai oferecer uma explicação da transubstanciação que é diferente da explicação aristotélico-tomista, tá? Contudo, as doutrinas da presença real e da ausência real, que nós vimos aqui, elas são fundamentais para a compreensão ortodoxa de Cuneo acerca da Eucaristia. Então, ao longo do livro, ele vai sempre pressupor um modelo de Eucaristia que trabalha com presença real e ausência real. Embora nós tenhamos, por exemplo, muitas vezes, eu sou protestante, não carrego especificamente essa visão, né? E eu imagino que a maior parte dos que estão consumindo esse material também tem uma visão mais protestante, afinal de contas, a gente está lidando aqui com um público majoritariamente protestante.
Então, muitas vezes vai ter uma divergência com relação a essa doutrina específica, né? Contudo, que essa divergência não seja um impedimento de analisar e se maravilhar com um debate filosófico acerca do tema, né? Acaba sendo um debate fantástico quando a gente vai tentar entender como pensar filosoficamente a Eucaristia, tá? E foi o que nós tentamos fazer hoje através dessa aula. Então, nosso itinerário hoje foi dizer o que é a Eucaristia, tá? Vimos a Eucaristia na Igreja Ortodoxa, a sua visão de transubstanciação, e vimos as doutrinas da presença real e da ausência real, focando particularmente na explicação de Tomás de Aquino, tá? Embora não seja uma explicação tão adotada assim na Igreja Ortodoxa, que mantém a ideia de transubstanciação, mas que às vezes não utiliza muito a terminologia de substância acidente que está presente em Tomás de Aquino. Apesar disso, é a principal explicação filosófica que nós temos aí na literatura. Por isso, acabou sendo importante também a gente ver essa concepção tomista. Então, quero agradecer vocês por continuarem aqui até o final dessa aula, né? Essa videoaula contou com o apoio da bolsa 62.163 da John Templeton Foundation, e todas as opiniões expressas são de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da John Templeton Foundation. Muito obrigado e até a próxima aula.